informação para você que está na luta aí, né, para um dia conquistar a sua casa própria. Mas, por enquanto, a vida tá pesada, né, irmão? Você tá no aluguel aí se virando como pode. Pois é, em todo o país, o preço médio do aluguel subiu 13,5% em 2024. Apesar da alta, né, o número reflete uma desaceleração quando nós formos comparar com os 2 anos anteriores. Quer dizer, em 2022 e 2023, esse aumento foi ainda maior que esses 13,5%, para você entender o tamanho do preju. Essas e outras informações você acompanha com Cristina Otaviano. Vamos então falar de aluguel, porque nem sempre é ruim pagar aluguel. Às vezes, se você mora em um lugar em que você paga um aluguel, em que você consegue ainda guardar um pouco de dinheiro, quem sabe você já está aí se programando para, no futuro, você conseguir aí comprar um imóvel, se esteja no seu planejamento. De toda forma, a gente está falando em reajuste de aluguel nesse momento e a média de reajuste do ano passado. Isso é uma divulgação que foi feita pela FIP. A FIP, ela é ligada à Universidade de São Paulo. E dentro desses sites em que você faz contratos de aluguel na internet, eles fazem um levantamento de preços médios em 56 cidades no país inteiro, 22 capitais, e dão uma média aí em relação a quanto está o metro quadrado em reais no país inteiro, em média, para o aluguel, para a compra, e de quanto foi o reajuste ao longo do ano de 2024, porque a gente está falando do último levantamento. E aí a gente tem dentro desses valores que foram calculados um reajuste de 14% em média aqui no Distrito Federal nos aluguéis no ano passado. Lembrando que a inflação oficial, o IPCA, que é medido pelo IBGE, fechou em 4,6%, ou seja, os aluguéis foram reajustados muito acima do que foi a inflação do ano passado aqui dentro do território do Distrito Federal. Quero lembrar que no ano de 2022, no meio da pandemia, a gente teve uma mudança em relação ao índice que corrige os aluguéis. Antes a gente costumava usar o IGPM, muitos contratos antigos ainda estão dentro desse índice, precisaram ser renegociados, teve gente que precisou entrar na justiça, porque o IGPM ele leva em conta os preços de atacado, então entra em conta nesse IGPM até variações pesadas no dólar. Por conta disso, a gente estava tendo índices muito elevados de variação nos aluguéis e a gente passou a usar o IPCA como um padrão médio para o reajuste dos aluguéis. Falando em termos de comparação aqui do Distrito Federal com outras capitais, a gente está num índice de reajuste até confortável. Eu vou dar alguns exemplos. Aqui a gente tem as variações de aluguel em capitais como, por exemplo, Salvador, que foi a maior no ranking em relação a reajustes e teve 29% de aumento em média no preço do aluguel. Porto Alegre teve 25% de aumento em média. E o Distrito Federal, como eu falei, ficou com 14% de aumento em média. São Paulo, que é a maior cidade do país, está abaixo desse valor, está com 10% de reajuste em média. Posso contar para vocês também em relação ao preço do imóvel para se comprar. Hoje, quando você compra um imóvel aqui no Distrito Federal, o preço médio do metro quadrado é de R$9 mil, para a gente ter noção se os nossos imóveis são caros ou não em relação a outras cidades do país. Aí eu tenho o preço do metro quadrado em Vitória chegando a R$12.200 em média, em Florianópolis R$11.700 em média e São Paulo R$11.300 em média, ou seja, na média, o Distrito Federal não é uma das capitais mais caras para se morar, não. E a gente tem aqui um aumento também no valor da venda dos imóveis, que foi em Curitiba, a cidade de destaque, aumento de 18%. E em Brasília, entre 2023 e 2024, quem comprou imóvel em 2024 pagou 3,7% a mais do que quem comprou em 2023. Ou seja, em comparação com a mais alta do ranking, a gente também não teve um índice tão alto assim. Então, apesar de ter tido índices acima da inflação em correção, tanto no aluguel quanto no preço de compra do imóvel, a gente ainda está moderado em relação ao resto do país. Agora, para você saber se você está pagando aluguel aí muito caro ou na média do que é cobrado na cidade, eu vou te dar uma dica. O preço médio do aluguel no metro quadrado aqui no Distrito Federal por esse levantamento é de R$48. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar a metragem do imóvel onde você mora, sua casa, o seu apartamento, isso só vale para residencial, tá? Comercial é outro. E multiplicar a quantidade de metros quadrados do seu imóvel por 48.
muito. Se ficar mais ou menos no valor que você paga, você está pagando na média. Se ficar muito acima disso, você tem um espaço aí para quem sabe negociar com o proprietário do imóvel que você ocupa. Pois é, e o ideal sempre é você tentar juntar um pouquinho, bota uma meta aí de 1, 2 anos, né, para dar entrada, nem que seja no imóvelzinho na planta, algo mais distante, às vezes um pouquinho, que o aluguel ele tem essa grande desvantagem, né? É um dinheiro que não volta para você. Você vai lá todo ano, e aquilo ali não tem retorno. Quando você consegue, mesmo com muita luta, comprar o seu cantinho, né? Você aperta um pouco agora, mas daqui a pouco você tem, além de ser um investimento muito seguro, né? Hoje um dos investimentos que mais rende no Brasil é a questão imobiliária. É um dinheiro que você vai ter certeza que você vai deixar alguma coisa lá para frente para seus filhos, seja lá para quem for. É algo que é seu. Acho que essa é a grande diferença.